A morte sempre foi um assunto difícil de encarar. Não importa o quanto estejamos preparados, quando acontece com alguém próximo, parece que o mundo perde um pouco do sentido. O enterro tinha sido naquela tarde. O clima estava pesado, carregado de sentimentos que ninguém conseguia descrever direito. As últimas palavras foram ditas. As mãos lançaram punhados de terra sobre o caixão e, aos poucos, as pessoas começaram a se dispersar. Eu fiquei ali por um tempo, olhando para a lápide recém-colocada, sentindo o cheiro da terra úmida misturado ao perfume das flores que começavam a murchar. Só fui embora quando percebi que já estava quase sozinho. A última coisa que lembro antes de sair do cemitério foi o silêncio absoluto ao meu redor. Um silêncio tão intenso que chegou a me dar um arrepio. Voltei para casa, tentando afastar a sensação estranha que me acompanhava. A noite caiu rapidamente e o cansaço pesou sobre mim assim que me deitei na cama. Mas o sono não veio fácil. Havia algo na atmosfera daquela noite que me deixava inquieto. O vento batia contra as janelas, mas eu podia jurar que ouvia barulhos além disso. Resolvi ignorar, acreditando que era apenas minha mente ainda presa ao peso do enterro. Mas então, um som diferente ecoou pelo quarto. Um barulho seco, como se algo tivesse caído dentro da casa. Fiquei imóvel por um instante, prendendo a respiração. Era tarde, eu morava sozinho e tinha certeza de que todas as portas estavam trancadas. Tentei me convencer de que talvez fosse o vento, um objeto mal posicionado, qualquer coisa que não envolvesse aquilo que eu realmente estava pensando. Levantei devagar e caminhei pelo corredor, sentindo o piso gelado sob meus pés. O barulho parecia ter vindo da sala. Acendi a luz e olhei ao redor. Tudo estava como eu havia deixado antes de ir para o cemitério. Foi aí que notei algo estranho. Sobre a mesa havia um pequeno montinho de terra espalhado, como se alguém tivesse deixado cair algo sujo ao passar por ali. Meu coração começou a acelerar. Não fazia sentido. Eu tinha limpado a casa no dia anterior. Não havia explicação para aquela terra estar ali. Tentei afastar a inquietação, mas naquele instante, um som abafado veio da porta de entrada. Alguém ou alguma coisa estava do lado de fora. A história continua. E antes de seguir, quero aproveitar esse momento para te pedir algo muito importante. Se você gosta de histórias de terror e quer mais relatos assustadores como esse, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a trazer mais histórias como essa para vocês. Agora vamos voltar. Apertei a respiração e fui até a porta com passos cuidadosos. O som parecia um arranhão leve na madeira. Por um momento, pensei em olhar pelo olho mágico, mas uma sensação me dizia que eu não deveria fazer isso. Então, aconteceu. A maçaneta girou lentamente, como se alguém estivesse testando se a porta estava realmente trancada. Meu corpo gelou. Eu não esperava visitas naquela noite. E agora, o que quer que estivesse ali sabia que eu estava do outro lado. Apertei os dedos contra a parede ao lado da porta, tentando controlar a respiração. Meu coração martelava tão forte que parecia ecoar pelo corredor. A maçaneta continuava girando lentamente, num movimento calculado, sem pressa. Tentei encontrar alguma explicação racional para aquilo. Talvez fosse alguém da família, alguém que veio me visitar depois do enterro. Mas quem faria isso sem avisar, ainda mais àquela hora da noite? Fiquei imóvel, esperando. A maçaneta parou. Silêncio. Afastei-me devagar, tentando não fazer barulho, quando algo me fez gelar por dentro. 3 batidas secas na porta. Não foram batidas comuns. Não eram impacientes, não eram hesitantes. Eram firmes, calculadas, como se a pessoa do outro lado tivesse certeza de que eu estava ali. Meus olhos correram para o celular largado na mesa da sala. Deveria ligar para alguém? Para a polícia? Mas eu não tinha certeza de nada ainda. Seria ridículo chamar uma viatura por conta de algumas batidas na porta. Esperei alguns segundos. Mais silêncio. Aproximei-me com cuidado, colocando o ouvido contra a madeira fria. Nada. Deixei o ar escapar devagar, aliviado. Talvez fosse apenas coisa da minha cabeça, uma coincidência qualquer. Talvez o vento tivesse causado aquele barulho.
Então, sem aviso, a luz piscou. E logo depois, um cheiro forte de terra molhada invadiu o ambiente. Meu estômago revirou na hora. Era o mesmo cheiro do cemitério. O mesmo cheiro que eu senti quando joguei terra sobre o caixão algumas horas antes. Me afastei da porta instintivamente. O cheiro parecia ficar mais forte, impregnando tudo ao meu redor. Então, aconteceu. O som baixo de algo arranhando o piso veio do lado de dentro da casa, atrás de mim. Virei num movimento brusco, sentindo o corpo inteiro arrepiar. Nada. A sala estava do mesmo jeito de antes. As cadeiras alinhadas, o sofá intocado, a TV desligada. Mas o cheiro de terra ainda estava ali. Engoli em seco e caminhei devagar para o corredor que levava aos quartos. A sensação de que eu não estava sozinho era esmagadora. E então vi, no chão, bem no meio do corredor, havia um pequeno amontoado de terra. A mesma terra que eu tinha visto antes na mesa. Só que agora havia pegadas saindo dali. Pegadas que levavam direto para o meu quarto. Parei no mesmo instante. Meu peito subia e descia rapidamente. Se eu tivesse deixado aquela porta aberta antes, já não estava mais. Alguém ou alguma coisa estava lá dentro. Fiz força para raciocinar. A janela do quarto estava fechada. Não havia outra entrada além daquela porta. Eu não queria abrir, mas precisava saber. Agarrei a maçaneta e com um único movimento empurrei a porta. A escuridão me envolveu. O cheiro de terra era ainda mais forte ali dentro. E então, no exato momento em que estiquei a mão para acender a luz, um som baixo ecoou do canto do quarto. Uma respiração, lenta, pesada. Meu corpo travou no instante em que ouvi aquele som. A respiração era pesada, irregular, como se alguém estivesse ali dentro há muito tempo, escondido, esperando. Meus dedos pararam no interruptor, mas hesitei. A sensação de que algo me observava na escuridão era insuportável. Fiz um esforço para engolir seco, tentando ouvir melhor. O quarto era pequeno. Se houvesse alguém ali dentro, não teria muito espaço para se esconder. A única coisa que me separava daquela presença invisível era o breu. Apertei os dentes e, num movimento rápido, acendi a luz. Nada. O quarto estava exatamente como eu tinha deixado. A cama desarrumada, o guarda-roupa fechado, a janela trancada. Mas o cheiro de terra ainda estava ali, impregnado no ar. Eu queria acreditar que minha mente estava pregando peças, que o cansaço e o peso do enterro estavam me afetando mais do que eu percebia. Mas havia uma coisa que eu não conseguia ignorar: as pegadas. Eu as vi no corredor, levando até aquele quarto. Mas lá dentro, no piso limpo, não havia nenhum sinal de terra. Como aquilo era possível? Dei um passo para trás, sentindo um arrepio subir pela espinha. Foi quando vi. A porta do guarda-roupa estava entreaberta. A mesma porta que eu tinha certeza absoluta de que estava fechada quando saí do quarto mais cedo. Fiquei parado, sentindo um suor frio escorrer pela nuca. Eu não queria abrir. Cada instinto no meu corpo dizia para eu simplesmente sair dali, mas minha razão tentava me convencer de que eu precisava verificar. Respirei fundo. Com a mão tremendo, segurei a beirada da porta do guarda-roupa e puxei devagar. A madeira rangeu. Um som baixo, prolongado. O espaço dentro era pequeno. Só cabiam algumas roupas penduradas e algumas caixas embaixo. Olhei com atenção. Nada parecia fora do lugar. Mas o cheiro de terra estava mais forte ali dentro. Fechei os olhos por um instante, tentando acalmar os batimentos cardíacos. Estou cansado, só isso, pensei. Fechei o guarda-roupa de novo e saí do quarto, certificando-me de trancar a porta. A verdade é que eu não queria dormir ali dentro naquela noite. Peguei um cobertor e fui para o sofá da sala. A casa estava silenciosa de novo, mas o desconforto não passava. Apaguei todas as luzes, deitei no sofá e fiquei olhando para o teto, esperando que o sono chegasse. Não demorou muito até que os olhos começassem a pesar, e então, bem na fronteira entre o sono e a vigília, ouvi um barulho sutil, baixinho, vindo do corredor. O som da porta do quarto se destrancando sozinha.
O som da porta destrancando fez meu corpo inteiro paralisar. Eu tinha certeza de que a trancara, absoluta certeza. Minha boca secou. O silêncio que veio depois foi pior do que o próprio barulho. Fiquei ali, imóvel no sofá, forçando os ouvidos para captar qualquer outro som. Então a porta rangeu. Bem devagar, minha respiração ficou curta. Eu não queria olhar, mas precisava. Virei o rosto lentamente e, da minha posição no sofá, vi o corredor escuro e a porta do quarto entreaberta. A luz do poste da rua iluminava fracamente o vão da porta. E foi nesse espaço estreito que vi algo se mover. Um movimento lento, sutil, como se alguém estivesse ali dentro, parado, espiando. Minha pele arrepiou inteira. Cada célula do meu corpo gritava para que eu corresse dali, mas minhas pernas pareciam presas no sofá. Tentei racionalizar. Poderia ser o vento? Um problema na fechadura? Mas então, um barulho cortou o silêncio. 3 passos leves saindo do quarto. O chão de madeira rangeu sob o peso de algo que eu ainda não conseguia ver. Meu coração martelava no peito. Não esperei mais. Num impulso, me levantei do sofá e acendi a luz da sala. O corredor ficou iluminado e não havia ninguém. A porta do quarto estava entreaberta como antes. O espaço vazio, nenhum sinal de pegadas no chão, mas o cheiro de terra estava ainda mais forte. Me aproximei devagar. Meu corpo tremia, mas eu precisava ver, precisava ter certeza. Cheguei à porta e olhei para dentro do quarto. As cortinas balançavam levemente, mesmo com a janela fechada. O guarda-roupa estava fechado. O cheiro de terra impregnava tudo. E então, enquanto meus olhos varriam o ambiente, percebi algo diferente. A cama. O lençol, que antes estava amarrotado, agora estava completamente esticado. Como se alguém tivesse deitado ali e depois saído. Senti um arrepio subir pelo pescoço. Recuei um passo, com um instinto me dizendo para não ficar ali. Mas antes que eu pudesse me virar para sair, o colchão afundou. Como se alguém invisível tivesse acabado de se sentar. Meu corpo inteiro congelou. O som do colchão afundando parecia tão real, tão claro, que eu podia ouvir cada detalhe. Era como se alguém, tivesse acabado de se acomodar ali. Não havia mais dúvida. Eu não estava mais lidando com minha imaginação. Algo estava realmente acontecendo. A luz tremeluziu por um momento, e o cheiro de terra, agora insuportável, parecia envolver todo o ambiente, como se a própria casa tivesse sido tomada por isso. Olhei para a cama, tentando entender o que estava acontecendo. A sensação de que havia algo ali, naquele espaço vazio, era tão palpável que eu mal conseguia respirar. Respirei fundo, tentando afastar a pressão no peito. Cada segundo que passava parecia se esticar, criando um abismo de medo dentro de mim. Foi quando a cama se moveu novamente. O colchão cedeu de novo, como se alguém estivesse se levantando, mas sem um som sequer. Não foi o barulho de alguém se levantando de fato, mas a sensação de que a cama estava sendo ocupada. O que me fez entender que o que quer que estivesse ali não era visível aos meus olhos, mas a sua presença era incontornável. O pavor me tomou por completo, e o desejo de sair da casa foi tão forte que por um segundo imaginei correr até a porta e nunca mais voltar. Mas o que me prendeu foi o olhar. Eu vi. Em meio à penumbra, quase imperceptível, uma sombra surgiu ao lado da cama, quase se fundindo com a escuridão. Não era uma figura clara, mas uma presença, algo tão denso que parecia deslocar o ar ao seu redor. Era como se o espaço onde a sombra se formava estivesse absorvendo toda a luz, tornando-se um ponto de escuridão absoluta. O coração bateu tão forte que pensei que fosse desmaiar. A sombra se moveu, deslizando silenciosamente, indo em direção à porta. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, ela desapareceu. Mas o peso no ar não sumiu. A casa parecia estar mais densa, mais cheia de algo que eu não conseguia nomear. A única coisa que eu sabia era que aquela presença não era normal. Fui até a porta do quarto e travei novamente.
Não podia mais ficar ali. Não podia simplesmente ignorar o que havia visto e sentido. Mas antes de virar as costas, ouvi uma risada, baixa, silenciosa, quase como um sussurro, mas com um timbre estranho, como se não fosse humana. A risada ecoou em minha mente como uma lâmina afiada. Não era uma risada comum, humana, como aquelas que você ouviria de uma criança ou de alguém brincando. Era distante, mas ao mesmo tempo parecia estar bem ali no fundo da minha cabeça. Algo profundo que se arrastava pela minha espinha, como se quisesse me consumir por dentro. Fiquei paralisado no corredor, tentando processar o que acabara de acontecer. O som da risada parecia se misturar com o som do meu coração, batendo forte, criando uma cacofonia ensurdecedora, que só me deixava mais confuso e aterrorizado. Não fazia sentido. Nada fazia sentido. A luz do corredor piscou novamente, mais uma vez, me deixando na escuridão por um breve momento. Quando acendeu, o ambiente estava ainda mais pesado, como se o ar tivesse se tornado espesso, carregado de uma tensão quase palpável. Olhei para o quarto fechado e, pela primeira vez, senti a necessidade de entrar de novo. A curiosidade era tão forte quanto o medo. Era como se algo dentro de mim estivesse dizendo: você precisa entender o que está acontecendo. Não pode ignorar isso. Entrei novamente. A porta rangeu de forma diferente, como se resistisse a ser aberta. Tentei ignorar o desconforto e, com a mão trêmula, entrei. O cheiro de terra estava ainda mais presente. Ele parecia vir do fundo da casa, do próprio alicerce. A luz do corredor iluminava fraca e timidamente, como se também tivesse medo de brilhar por completo. A cama estava ainda mais bagunçada, como se algo tivesse se contorcido ali. O lençol estava agora amassado em uma forma estranha, como se o peso de uma entidade invisível tivesse se arrastado sobre ele. Olhei para os lados, procurando sinais de algo, de alguém, mas tudo parecia normal. O guarda-roupa fechado, a janela trancada. Não havia mais pegadas no chão, nada fora do lugar. Mas mais uma vez, a sensação de que não estava sozinho foi mais forte do que tudo o que eu podia ver. Algo estava ali, algo que eu não podia tocar, mas que podia sentir. Como uma pressão no ar, algo denso, que me impedia de respirar direito. Fui até a cama, incapaz de me afastar. Cada passo que eu dava em direção a ela era como se estivesse indo em direção ao centro da escuridão. No fundo de mim, sabia que não era seguro. Sabia que a resposta para o que estava acontecendo não estava ali, na minha mente. Ela estava no quarto, em algum lugar muito mais profundo, e eu precisava descobrir o quê. Quando toquei o lençol, o tecido morreu sob os meus dedos. O que parecia tão simples, agora parecia uma conexão com algo mais profundo e distante. Era como se o próprio lençol tivesse absorvido a energia que estava no ar, como se o toque em algo tão comum fosse o meu vínculo com o que havia se instalado ali. Uma voz ecoou dentro de mim. Saia! Era clara, firme, como um comando que vinha de algum lugar distante. Mas não saí. Em vez disso, eu respirei fundo e peguei o telefone. Liguei para a primeira pessoa que me veio à mente. Alguém que pudesse me ajudar. O som do toque parecia prolongar o tempo, esticando os segundos como se cada um fosse mais pesado que o anterior. A chamada foi atendida e uma voz familiar, mas abafada pela distância, falou. Alô? Respirei novamente, tentando organizar as palavras que fugiam de minha mente. Preciso de ajuda. Tem algo acontecendo aqui, algo estranho. A voz do outro lado hesitou por um momento, antes de responder, com uma risada nervosa, como se não acreditasse no que eu estava dizendo. O que, exatamente? Minha garganta parecia presa. A palavra nada ficou na ponta da língua, mas eu sabia que não era nada. Algo estava me observando. Algo estava dentro daquela casa. Mas não consegui contar tudo. Não consegui expressar o medo que estava tomando conta de mim. Só consegui dizer, eu não consigo ficar aqui. Não posso ficar aqui sozinho. Houve um silêncio do outro lado. Um silêncio tão profundo que pensei que a ligação tivesse caído.
Então, a voz, agora mais séria, respondeu: eu vou até aí. Desliguei e imediatamente fui até a porta. Eu precisava de ar. Eu precisava estar fora daquela casa. O peso estava me esmagando e a sensação de que estava sendo vigiado foi tão intensa que senti uma dor física. Foi quando o som da risada, aquela risada que havia me arrepiado antes, voltou. Agora não era mais um sussurro. Era clara, nítida, era mais próxima. Eu estava prestes a correr quando vi, à minha esquerda, o corredor completo de algo que eu não podia explicar. Algo parecia sair da parede. A textura da parede se distorceu por um momento, e o som da risada se misturou com o som de algo raspando a superfície. Não conseguia ver direito, mas sabia que havia algo ali, algo que estava se formando na minha frente. Foi como se o tempo tivesse desacelerado. Cada movimento meu parecia um esforço contra uma força invisível, e quanto mais eu tentava escapar, mais parecia que a casa me prendia. A presença na casa parecia crescer, não só como uma sensação, mas como algo físico, algo que me envolvia. Cada movimento meu parecia ser acompanhado, observado, como se eu estivesse sendo testado, como se algo estivesse esperando eu dar o próximo passo. Eu já não sabia mais o que era real e o que era apenas minha mente, mas havia algo que eu não podia ignorar. Aquela risada, ainda ali, insistente, cada vez mais forte. Tentei não olhar para a parede distorcida. Não queria mais enxergar aquilo, mas uma parte de mim não conseguia evitar. A imagem na minha mente estava tomando forma. As sombras na parede pareciam se mover, ondulando, esticando como se estivessem em busca de algo, de alguém. Eu estava paralisado, sem saber se deveria me afastar ou avançar. A cada passo que eu dava, as sombras pareciam se reagrupar, tornando-se mais densas, mais próximas. A respiração ficou difícil. A casa estava se tornando um labirinto de sensações que não podiam ser explicadas, e cada canto parecia esconder algo mais sombrio. Eu sabia que não estava sozinho, mas ao mesmo tempo sentia uma pressão, como se minha própria presença fosse indesejada, como se a casa estivesse me rejeitando. O que mais me assustava era o fato de que, apesar de tudo aquilo, não havia nada visível. Não havia figura, não havia corpo. Era apenas uma sensação. E essa sensação estava crescendo, engolindo o espaço ao meu redor. Eu sentia uma força invisível que me prendia, que me fazia querer sair correndo, mas minhas pernas estavam pesadas, minhas mãos trêmulas. Foi então que ouvi novamente, de forma muito clara, o som dos passos, pesados. Mas não vinham do andar de cima ou de qualquer outra parte da casa. Eles vinham da direção da porta. Algo estava se movendo em minha direção, mas eu não conseguia ver o que era. Não tinha coragem de olhar. A única coisa que eu conseguia fazer era esperar. Esperar e respirar, com a sensação de que cada segundo se arrastava como se o tempo estivesse se despedaçando ao meu redor. Cada segundo era um peso adicional, uma dúvida crescente. Eu estava sendo observado. E mais do que isso, parecia que eu estava sendo testado, como se fosse uma experiência, uma brincadeira cruel e invisível. O som dos passos se aproximou mais. Eu podia ouvir a madeira rangendo a cada movimento, mas não via ninguém, nada. O medo começou a me consumir de uma forma que eu nunca havia experimentado antes. A sensação de que a casa era viva, que o lugar em que eu estava não era apenas um espaço físico, mas uma entidade. Não havia mais explicações lógicas. Só o medo, uma sombra que tomava cada canto, cada espaço. Eu tentei abrir a porta, mas as minhas mãos estavam tão suadas e trêmulas que o tranca não se mexia. O som dos passos continuava, agora muito mais perto, muito mais nítido, e eu podia sentir a pressão no ar, como se alguém estivesse ali, prestes a tocar em mim, prestes a fazer algo irreparável. Com o último fio de coragem, finalmente consegui destrancar a porta. A empurrei com toda a força que consegui, mas o som dos passos não parou. Não, eles continuaram agora atrás de mim. Eu sabia que não devia virar.
Mas a curiosidade e o impulso de saber o que estava acontecendo me fez me virar, mesmo sabendo que seria um erro. Quando me virei, vi o vazio. A sala estava vazia, o corredor vazio. Não havia ninguém ali, não havia sombra, não havia figura. Mas eu sabia que algo estava ali. Sentia. Eu podia sentir o peso dessa presença me pressionando, invadindo meu espaço, tomando conta de mim. Eu não estava mais no controle. Não estava mais em um espaço seguro. Estava na prisão dessa casa. Mas então, no fundo, quase imperceptível, ouvi outra vez a risada. Mas agora, não era mais uma risada qualquer. Era uma risada macabra, como se fosse a expressão de um prazer maligno. Era a confirmação de que eu estava sendo observado o tempo inteiro. Algo estava me testando, algo estava me provocando. Foi quando finalmente eu tomei a decisão de sair. Não importava mais o que estava acontecendo dentro daquela casa. Não importava o que quer que fosse aquele som, aquela risada. Eu não queria mais saber. Queria apenas sair e nunca mais voltar. Corri para a porta, já sem forças para pensar. Com as mãos ainda tremendo, consegui abrir a saída. O ar fresco da rua bateu no meu rosto e o som dos passos atrás de mim se silenciou, como se tudo o que estava acontecendo tivesse desaparecido instantaneamente. Mas algo ainda me incomodava. A sensação de que não estava livre, de que a casa me observava, mesmo de longe, de que aquela presença ainda me perseguia. Eu não sabia o que estava acontecendo, não sabia o que havia acontecido ali, mas eu sabia que nunca mais iria voltar. Nunca mais. A casa não estava vazia. Quando saí da casa, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Mas, ao mesmo tempo, algo estranho ainda me acompanhava. Eu sentia que aquela presença não tinha ido embora, que ela me seguia, mas eu não queria olhar para trás. Não queria mais me lembrar de tudo aquilo. As imagens ainda estavam frescas na minha mente, como se o tempo ali tivesse ficado preso. Mas agora, do lado de fora, a sensação era diferente. O ar parecia mais claro, mas o peso daquilo tudo não me deixava. Aquela noite, eu não consegui dormir. A cada ruído, a cada vento batendo na janela, eu me virava, esperando ver algo. Mas nada. Era o silêncio da rua, o silêncio de sempre. Contudo, a sensação de que a casa ainda me observava estava presente, como uma sombra invisível que se estendia sobre mim. Quando amanheceu, a primeira coisa que fiz foi voltar àquela rua. Eu precisava entender. Preciso saber o que havia acontecido ali. Por que eu fui escolhido? Não que eu fosse encontrar explicação alguma, mas algo dentro de mim queria respostas. Chegando a casa, percebi que algo estava errado. O lugar que sempre fora velho e decadente, agora parecia estar mais velho, ainda mais desgastado, como se o tempo tivesse se acelerado ali dentro. As janelas estavam ainda mais empoeiradas. A porta parecia ter sido aberta recentemente, mas não havia ninguém, não tinha movimento algum. Tudo estava em silêncio, mas o silêncio não era o mesmo de antes. Era um silêncio denso, sufocante, como se o próprio espaço estivesse esperando algo. Eu entrei, hesitante, e a sensação voltou imediatamente. A pressão no ar, a sensação de estar sendo observado, como se a própria casa estivesse respirando. Não havia mais risadas, nem passos, mas a presença ainda estava lá. Eu podia sentir, mesmo que não a visse. A verdade é que, por mais que eu tenha saído daquela casa, a casa nunca me deixou ir embora. Ela estava agora dentro de mim, marcada em minha mente e no meu coração. Eu não sabia se aquilo tudo era fruto da minha imaginação ou se havia algo real, algo que não queria ser desvendado, algo antigo demais, algo terrível que não queria ser esquecido. Eu saí da casa pela última vez, não com a sensação de alívio que eu esperava, mas com o medo de que, de alguma forma, aquele lugar tivesse me marcado. O medo de que, ao sair dali, eu estivesse apenas deixando a porta aberta para que o que quer que fosse, o que quer que tenha me visitado naquela noite, me seguisse, me acompanhando, esperando o momento certo para retornar.
E quem sabe um dia eu volte àquela casa. Quem sabe